Começando mais uma live semanal. Para quem não sabe, eu vou vir aqui fazer live toda semana, a princípio terça-feira, né, 9 horas da manhã do Brasil, 1 hora da tarde aqui em Portugal. E essas lives têm como objetivo trazer temáticas que vocês me mandam no direct. Então, se tem alguma coisa que você queira que eu fale aqui, se tem algum tema que você acha que tem tudo a ver com aquilo que eu trago aqui no Instagram, sobre intimidade, sobre tantra, sobre sexualidade, me manda lá um direct falando, olha, tem o tema tal que eu acho que é importante, tá? E aí eu vou te dar uma resposta, eu vou te dizer se esse tema tem a ver com a minha pesquisa, se eu posso te ajudar com esse tema, se tem como trazer uma live ou se é algo que a gente precisa trabalhar no privado, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Turboli e eu sou mentora de relacionamentos e de sexualidade. E eu criei uma metodologia chamada HASK, que é a reprogramação astrotântrica comportamental, sistêmica comportamental. Por quê? Porque eu fui percebendo que a sexualidade e os relacionamentos, eles são um comportamento que se dá também no campo sistêmico, ou seja, a gente traz informações ali do passado da nossa família, né, aquilo que a gente herdou dos nossos ancestrais, e esses comportamentos ficam imprimidos na nossa alma, digamos assim, no nosso corpo físico também, né, não só na nossa alma. E isso faz com que a gente adote certas posturas e a gente faça determinadas escolhas. Então, tem pessoas que, por exemplo, sempre estão em relações abusivas. Tem pessoas que sempre estão em relações tóxicas. Tem pessoas que têm o padrão de atrair relações com pessoas que não gostam delas, com pessoas indisponíveis. Tem pessoas que estão dentro de um relacionamento, mas não conseguem viver uma vida sexual ativa e saudável. Tem pessoas que estão dentro de um relacionamento e não conseguem não estar em briga, em confronto. Você conhece alguém com algum desses padrões? Você já viveu algum desses padrões? Então fica aqui na live de hoje, que hoje a gente vai falar sobre 7 chaves para viver em lua de mel sem fim. Desculpa, gente, tô com uma certa tosse, porque a gente tá num momento muito ventoso aqui, por isso que eu tô fazendo a live dentro de casa também. Outra live eu fiz aqui na varanda, só que como tá ventando muito, eu tô fazendo a live dentro de casa. E aí hoje a gente vai falar exatamente sobre esse estado de lua de mel sem fim. A primeira vez que essa informação chegou pra mim, foi uma informação do campo mesmo, né? Lua de mel é uma palavra que eu penso muito. Pra quem não sabe, né, lua de mel é uma metáfora que a gente usa, né, no mundo ocidental principalmente. Bom dia, meu amor. No mundo ocidental a gente fala lua de mel quando a gente sai em lua de mel, né? A gente sai para poder comemorar, celebrar ali uma relação amorosa que está começando, teoricamente. E a lua de mel, teoricamente, é algo que acaba, é algo passageiro, é algo que a gente faz no início do relacionamento. Quando duas pessoas começam a se relacionar, a gente fala, essas pessoas estão em lua de mel. E exatamente existe um coquetel hormonal que é liberado ali quando a gente começa a se relacionar com alguém, né? Que a gente pode chamar de paixão, né? Que os cientistas já descobriram que esse estado de paixão ele dura ali entre 1 ano e meio e 2 anos. E nesse estado de paixão é mais comum que a gente entre num estado monogâmico, né? Que a gente só queira estar com aquela pessoa, que a gente construa uma vinculação hormonal mesmo com aquela pessoa. E depois desse 1 ano e meio, 2 anos, né? Alguns cientistas falam até em 6 meses. Então a gente tem aí uma escala entre 6 meses e 2 anos. Essa paixão sumiria e a gente teria um relacionamento sem paixão, né? E é isso que muita gente defende no seu discurso no dia a dia. Então, se você conversar com uma pessoa sobre paixão, sobre casamento, das pessoas assim de senso comum, é natural que elas digam que a paixão não dura, que é normal depois de um certo tempo o sexo diminuir, que é normal você perder a atração pela pessoa, que é normal você estar sempre olhando para o lado de fora. E o que eu quero dizer aqui hoje, né, e o que eu afirmo no meu trabalho, o que eu defendo no meu trabalho, é que isso pode até ser natural se você deixar o curso da coisa desse jeito.
mas isso não é normal. Isso pode estar sendo normalizado, mas não é normal perder a paixão, não é normal perder a sexualidade dentro do seu casamento, não é normal você tratar o seu marido, a sua esposa como um irmão, não é normal você perder a sua libido completamente. O que acontece? Quando a gente normaliza uma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com normal. Imagina que a gente vivesse num mundo onde as pessoas não higienizassem a sua casa, ok? É normal, você vai concordar comigo que é normal que a maioria das pessoas higienize a sua casa mais ou menos uma vez por semana. Vamos colocar assim como uma média? Que a maioria das pessoas que tem família, etc., lavam, limpam a casa uma vez por semana. E ali, no dia a dia, né, todo dia, fazem alguma tarefa doméstica. Lavar a louça, fazer alguma coisa mais pontual ali que está carecendo de limpeza. Algumas pessoas limpam mais que uma vez por semana, né? Outras pessoas limpam menos. Mas vamos colocar como uma média uma vez por semana. Vamos colocar como uma média também que a gente escova o dente pelo menos uma vez por dia. Tem pessoas que escovam mais, né? A média, eu acho que saudável seria 3 vezes por dia. E tem pessoas que escovam menos, né? Um pouco grave, mas enfim, tem pessoas que escovam menos. Com os relacionamentos é a mesma coisa. Imagina que a gente vivesse num mundo onde a referência de relacionamento fosse a gente cuidar da relação, fosse a gente limpar, entre aspas, a relação como a gente faz com a nossa casa. Fosse a gente ter um momento ali que fosse um momento semanal para a gente olhar para o nosso relacionamento de uma forma para manter aquela paixão do começo. Porque não é isso que eu faço com a minha casa? Se eu deixar a minha casa do jeito que ela tá, ou seja, deixar ela caminhar sozinha, como se ela não precisasse de manutenção, ela ia ficar suja. E aí eu ia dizer, é normal, casas ficam sujas. E de fato casas ficam sujas. Se eu não limpar a minha casa, ela vai ficar suja. Então, entende que o que a gente vê como normal, o que a gente perde dentro das relações, a gente perde porque a gente normaliza que as relações vão para esse lugar. Então, quando a sua relação vai para esse lugar, você nem se sente mal, porque você pensa, toda relação vai para esse lugar. Mas imagina que a gente vivesse num mundo onde a maioria das pessoas vivesse uma lua de mel sem fim. E é esse mundo que eu acredito, esse mundo que eu quero criar. E eu acredito que o Tantra seja a ferramenta, a ciência para a gente criar esse mundo de lua de mel sem fim. Então, já entrando aqui no conteúdo, porque a gente vai falar sobre 7 chaves para viver essa lua de mel sem fim, mas antes eu precisava te explicar o conceito de lua de mel sem fim. A lua de mel sem fim, ela é um estado de consciência. Então, mas a gente briga, a gente tem problemas, você tá viajando, não tem como a gente viver em lua de mel. A lua de mel não quer dizer que nada vai acontecer, não quer dizer que você não vai brigar, não quer dizer que você não vai se decepcionar com a pessoa que tá do seu lado, não quer dizer que você não vai ter um momento ruim, você vai ter um momento para baixo, não quer dizer nada disso. A lua de mel sem fim é um estado de consciência. É como eu percebo a realidade, não é como a realidade se apresenta. É como eu escolho manter a realidade. Porque eu escolho escovar o dente todos os dias. Eu escolho limpar minha casa pelo menos uma vez por semana. São escolhas que eu faço. Se eu tivesse disfuncional, eu não conseguiria fazer essas escolhas. Então, a lua de mel sem fim é uma escolha. A lua de mel sem fim é um estado de consciência. Existem pesquisas muito recentes da neurociência que nos mostram que o nosso corpo ele libera hormônios não baseados na nossa realidade. Os nossos hormônios são liberados baseados na nossa percepção, na nossa interpretação do que realmente está acontecendo. Ou seja, a gente libera hormônio de acordo com o nosso pensamento. Então, pessoas que estão vibrando ali, literalmente, né? Então, tudo o que o jovem místico fala, né, que as pessoas têm preconceito, na verdade a neurociência provou que é verdade, né? A coisa dos pensamentos negativos, das bad vibes, etc. No fundo é verdade, infelizmente. Ou seja, se eu estou percebendo a realidade como uma realidade ameaçadora, os meus hormônios vão ser liberados para corresponder a uma ameaça externa.
Percebem o quão grave é isso? E percebem, por outro lado, o quão maravilhoso é isso? Porque eu, de certa forma, né, doutrinando é a melhor palavra, de certa forma, regulando os meus pensamentos, eu consigo ter uma liberação hormonal que seja mais benéfica para mim. Isso significa que eu não preciso mudar o que está do lado de fora, que eu só preciso mudar o que está do lado de dentro. Não é muito louco isso? Que é basicamente o que o budismo sempre falou, que o hinduísmo sempre falou, né? Que todas as guerras são interiores, né? Tudo está do lado de dentro, não tem nada do lado de fora, né? Não tem que brigar, que levantar bandeira. Assim, a gente faz isso socialmente, mas as principais bandeiras que a gente pode levantar para ajudar o mundo são do lado de dentro, né? É o famoso mude a você mesmo. Então, os pensamentos, eles produzem um campo elétrico e químico, ok? A gente tem uma liberação química a partir dos nossos pensamentos e uma liberação elétrica. Nós temos uma bioeletricidade, para quem não sabe, né? E no Tantra a gente trabalha com essa bioeletricidade. E a bioeletricidade é que nem a bateria do teu telefone, ela descarrega. Por exemplo, eu tô carregando meu telefone agora enquanto eu tô fazendo essa live. Por quê? Porque se eu deixasse ele com a bateria que ele estava antes, a live ia cair. Isso acontece muito com a gente, né? A nossa bateria cai no meio do dia. Só que se seu carro tá lá sem gasolina e você precisa dirigir mais, você vai ser inteligente para parar no posto de gasolina e abastecer o seu carro. Pensando que o combustível é do posto de gasolina, né? Porque hoje a gente já tem carros elétricos. A nossa bioeletricidade, ela também precisa ser abastecida. E como é que a gente abastece ela? Várias formas, mas uma delas é com práticas tântricas. E com práticas bioenergéticas, né, que foi uma ciência também desenvolvida a partir desse conceito da bioeletricidade. Ela veio ali em 1900 e tal, junto com Reich, né, com outros teóricos que trabalharam também com bioeletricidade e que ainda são mal compreendidos nos dias de hoje. Agora, por que eu estou falando sobre bioeletricidade e sobre o campo eletroquímico que é gerado pelos nossos pensamentos em relação à lua de mel sem fim? Bom, acho que a esse ponto você já consegue fazer essa conexão, né, de que se eu tô sem eletricidade, estou sem bioeletricidade, e se eu estou visualizando o campo relacional sempre como um campo ameaçador, o meu relacionamento não vai ter como ser uma lua de mel sem fim. E eu vou estar sempre projetando essa falta no outro. É sempre sobre o outro. É o outro que não sei o quê, é o outro que não é bom o suficiente, é o outro que não fez as coisas do jeito que eu quero. E aí eu nunca tô olhando para dentro e nunca mudo aquilo que é da minha competência mudar, que é a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade da minha bioeletricidade, a qualidade das minhas práticas, da minha rotina, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que existe uma habilidade relacional, uma inteligência relacional. Você já ouviu falar de inteligência relacional? De inteligência erótica? Você já ouviu falar? Que a gente tem falado muito sobre inteligência emocional, mas eu não ouço muita gente falando sobre inteligência relacional, né, que também pode ser chamada de inteligência interpessoal. E muito menos de inteligência erótica. Quem fala muito de inteligência erótica é uma teórica também de relacionamentos, uma pesquisadora, terapeuta que eu admiro muito, que é a Esther Perel. Ela fala muito de inteligência erótica. Então, a gente foi levado a acreditar, né, socialmente, que relacionamento não é uma habilidade, não é uma coisa que a gente pode aprender, mas sim é uma coisa que a gente pode aprender. E essa habilidade relacional, essa inteligência relacional, ela não é inteligência só de se relacionar com o outro. Ela é uma inteligência de relacionar-se consigo mesmo, de relacionar-se com os outros, de se relacionar com os eventos e circunstâncias que acontecem na vida também. Vocês conhecem aquelas pessoas que não lidam bem com o imprevisto? Que não sabem dançar com a vida? Que não sabem cantar na chuva? Entendem o que eu tô dizendo? Aquelas pessoas que não têm a menor habilidade de lidar com a vida se apresentando diante dela, que a qualquer pequeno imprevisto, qualquer coisa que saia do lugar, a pessoa dá um chilique, a pessoa fica revoltada com o universo, xinga os deuses,
porque ela não tem a habilidade de se relacionar com os eventos e com as circunstâncias da vida, que ela não pode dominar, né? Alguma coisa que vem até ela. E é por isso que é uma relação, porque é algo que está do lado de fora, é algo que é maior do que eu e que eu preciso me relacionar com isso. E tem pessoas que não têm essa habilidade. Você tem essa habilidade? E por último, a habilidade relacional de se relacionar com os ambientes. Então, quando eu chego num lugar, eu estou em relação com aquele ambiente também. E às vezes não é um ambiente que eu curto, né? Um ambiente barulhento, um ambiente com, sei lá, pessoas bêbadas e tal. Eu, particularmente, não é um ambiente que eu curto. Mas pode ser que por alguma circunstância, por algum evento da vida, tá lá na questão do imprevisto, eu tenha que estar num ambiente assim. E aí, enquanto eu estiver naquele ambiente, enquanto eu precisar estar naquele ambiente, eu estou em relação com ele. E como é que eu me relaciono com isso? Eu me fecho, eu tento dialogar, eu tento tirar alguma coisa de bom daquele ambiente, eu tento me divertir, eu tento ver, observar no meu corpo o que surge, né, dentro daquele ambiente. Isso é habilidade relacional. Então vamos para a chave 1. O que você entendeu até agora? Lua de mel é um estado de consciência. Lua de mel sem fim é uma escolha que eu faço, uma escolha consciente, uma escolha que eu faço todos os dias da minha vida, assim como eu escolho limpar a minha casa, assim como eu escolho lavar os meus dentes. Aqui em Portugal a gente fala lavar os dentes, não é escovar os dentes. Eu escolho lavar os meus dentes todo dia, eu escolho limpar a minha casa, eu escolho, no meu caso, meditar, fazer exercício físico. Isso tudo são formas de manutenção, né, do meu corpo físico, do meu ambiente, que é a minha casa, da minha saúde bucal, da minha saúde mental. Eu escolho fazer terapia toda semana, isso também é uma escolha de saúde mental. E relacionamentos exigem uma habilidade relacional e inteligência erótica, né? O que é inteligência erótica? Eu acabei não falando. A inteligência erótica tem muito a ver com essa bioeletricidade. É como que eu manipulo a minha própria energia sexual. Quão consciente eu tô da minha própria energia sexual, como que eu posso utilizar essa energia sexual naquilo que me acontece no meu dia a dia. Para fazer essa live, eu estou usando a minha energia sexual. Por quê? Porque energia sexual é energia criativa. Eu estou trazendo aqui coisas que eu pensei, coisas que eu pesquisei, coisas que eu coordenei num framework para trazer nessa live. Eu estou usando a minha energia erótica, mas eu estou usando ela porque eu tenho. Se eu tivesse descarregado, eu não conseguiria fazer essa live. Percebe? Então, inteligência erótica tem a ver com gerar a própria energia, com manter a própria energia, com transmutar, transbordar essa energia erótica. Ninguém quer estar perto de quem não tem energia erótica. Sabia? Por isso, gente, que vamos pensar assim, a galera de Hollywood, né, os grandes atores, hoje em dia não só de Hollywood, mas todas as séries que a gente vê na Netflix, os famosos, vamos dizer assim, de uma forma geral, eles têm muita energia erótica. Mesmo sem saber, pode ser que eles não saibam isso que eu tô falando aqui pra vocês, mas eles têm. Eles são magnéticos. A gente quer vê-los, a gente quer vê-los trabalhar, a gente quer ver entrevistas deles, a gente quer saber o que está acontecendo na vida deles, a gente fica curioso. Por quê? Porque eles são magnéticos. Todo mundo quer estar perto de gente magnética. Então, quando a gente começa a trabalhar nossa inteligência erótica, né? E eu vejo muito isso com os meus clientes, né? A gente começa ali trabalhando um ponto da sexualidade. E daqui a pouco aquela pessoa tá ganhando mais dinheiro. Daqui a pouco aquela pessoa tá recebendo propostas inusitadas de trabalho. Daqui a pouco aquela pessoa tá fazendo mais amizades, porque as pessoas recebem aquele magnetismo eletroquímico que é gerado a partir de uma liberação hormonal diferente, de uma postura erótica diferente, né? Que é uma coisa que eu trabalho lá dentro da minha metodologia, né? Que são 5 princípios. Eu fiz uma live sobre esses 5 pilares na semana passada, se você quiser dar uma olhada lá. Mas eu falo dessa postura erótica, né? Essa postura erótica que a galera de Hollywood tem bastante, né? Tem um jeito de se posicionar que é aprendível. Existe essa palavra? Mas que dá para aprender, você entendeu? Então vamos para a primeira chave, que eu tô aqui falando pra caramba.
A gente já tem 20 minutos de live e a gente não começou na chave 1, mas eu espero que você tenha gostado de saber um pouco sobre a lua de mel sem fim. Se você gostou, deixa um comentário aqui nessa live, manda essa live para sua amiga que está precisando saber, né, sobre esses temas que a gente está trazendo. Manda essa live para aquela pessoa que está, ó céus, ó vida, se vitimizando, né, culpando os outros pela sua própria infelicidade. Manda essa live para alguém desde já, se você gostou já do que aconteceu até agora. E vamos para a primeira chave de como viver a lua de mel sem fim. Gente, eu senti agora um arrepio pelo meu corpo. Eu sinto isso quando eu tô falando sobre coisas que eu sou muito apaixonada. E isso é bioeletricidade em ação. Eu senti um calorzinho, assim, porque eu sou muito apaixonada por isso, gente. Vocês não têm noção do quanto eu espero que chegue um momento da humanidade onde a maior parte das pessoas estejam vivendo uma lua de mel sem fim. Não sei se eu estarei viva para isso, mas até o último dia da minha vida eu vou trabalhar para isso. A chave 1 é que os relacionamentos serão como eu percebo eles e não como eles realmente são. E aí a gente volta para aquilo que eu falei da neurociência, por isso que eu fiz também toda essa introdução. E eu sei que isso gera algumas objeções, por exemplo, quando a gente pensa em relacionamentos abusivos. Então você está dizendo que eu percebo uma relação como abusiva, mas ela realmente não é abusiva? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a forma como eu vou reagir aos relacionamentos diz de como eu os percebo e não de como eles realmente são. E aí eu diria que é o contrário dessa objeção que pode surgir na tua mente. Quantas pessoas você conhece que estão em relações abusivas, mas que não percebem essa relação como abusiva? Ou seja, a pessoa tá ali vivendo um relacionamento, ela não entende aquela relação como abusiva, mas na verdade aquela relação é abusiva. Isso não é muito pior? Porque assim, você tá vendo que a pessoa tá sofrendo um relacionamento abusivo, mas ela não acha que ela tá numa relação abusiva. Porque ela não percebe aquela relação como abusiva. E por que ela não percebe aquela relação como abusiva? Porque ela já normalizou ser abusada. Ela já normalizou ser tratada mal, porque provavelmente ela se trata mal. Provavelmente ela se autopune, ela se autocobra. Ela tem um sistema adrenalizado. Tem muita adrenalina no corpo dela. E aí, às vezes, ela até precisa dessa adrenalina do lado de fora. Então, essa é a parte de responsabilidade dela dentro daquele relacionamento. Uma vez que você já viveu uma relação abusiva, eu só tô fazendo esse pequeno parêntese aqui sobre a relação abusiva, né? Digamos que a relação abusiva seria o oposto da lua de mel sem fim. Porque a lua de mel sem fim é um estado de consciência que exige consciência. E o relacionamento abusivo geralmente é um estado de inconsciência de ambas as partes. E aí você vive aquela coisa totalmente instintiva, totalmente do inconsciente, dos traumas do passado. Agora eu me perdi. Quando uma pessoa tá numa relação abusiva, agora eu me perdi o que eu ia dizer. Ela não percebe, era isso que eu tava falando, ela não percebe que ela tá numa relação assim porque aquilo é o que ela conhece. E não adianta você chegar de fora e dizer pra ela que ela tá numa relação abusiva. A partir do momento que ela percebe, pronto, cheguei no ponto, que foi o que aconteceu comigo, né, há 7 anos atrás, né, eu entrei numa relação abusiva, quando eu tava me mudando aqui pra Portugal, e eu não percebia, porque eu tava num momento muito vulnerável, eu tava mudando de país, e essa pessoa era um português, né? Então, ele representava para mim, né, o início daquela nova vida. E pronto, foi difícil. Eu estava consciente de que era uma relação abusiva, mas eu não estava conseguindo sair, né? Como também acontece. E por que eu não estava conseguindo sair? Porque a minha vida estava muito vazia e eu estava me sentindo muito vulnerável, né? Então, eu precisava, de certa forma, ter algum tipo de suporte para poder saltar daquele barco, né? Saltar daquele barco num bote salva-vidas, digamos assim. Quando eu consegui fazer esse bote salva-vidas, eu saltei desse barco. E quando, ao longo dos anos, eu fui entendendo, né, o que tinha sido mais grave naquela relação, eu escrevi muito sobre isso.
É uma coisa que eu sempre recomendo para os meus clientes, escrever, escrever, escrever. Quando eu percebi isso, toda vez que eu conhecia uma nova pessoa que poderia, né, ter aquele gatilho de relação abusiva, eu já travava de cara, porque eu já estava me tratando bem. Então, eu já não ia tolerar, né, desde o começo, qualquer tipo de gatilho de relação abusiva, mas eu precisei viver uma para poder entender o que que era. Agora vamos para o outro extremo, para a lua de mel sem fim. Então, como eu vou perceber e como que eu vou criar relacionamentos de lua de mel sem fim a partir do meu próprio estado de consciência, né? Que era o que eu estava falando. Primeiro você tem que perguntar como seus relacionamentos realmente são. E aí eu vou trazer aqui um pouquinho da teoria do apego, né? Que foi desenvolvida por um psiquiatra britânico, o John Bowlby, que é uma teoria bastante conhecida, que são 4 os tipos de apego. E a primeira pergunta é se você é mais evitativo. Você tende mais a se isolar dentro dos relacionamentos? Você é aquela pessoa meio que evita? Ou você é o hipervinculativo da relação? Você é aquela pessoa mais carente, aquela pessoa que manda mais mensagem, que tem mais necessidade de autoafirmação dentro da relação, né? De ouvir eu te amo, tem mais necessidade de validação. Ou você varia entre esses dois extremos, ou seja, tem épocas que você está muito hipervinculativa, tem épocas que você está muito evitativa. Pensa sobre isso. E aí começa a observar as relações, e aí tem o quarto tipo de apego, que seria o apego saudável, né? Então a gente tem esse apego evitativo, o apego hipervinculativo, o apego misto, que é as pessoas que variam, e a gente tem o quarto apego, que seria o apego saudável. Começa a observar as relações que estão à sua volta. Pensa aí na relação dos seus amigos, pensa na relação dos seus pais, se eles estiverem se relacionando, pensa na relação que você já teve e tente observar se existia alguém cumprindo esses papéis. Se existia, tipo, o evitativo da relação e o hipervinculativo, e se você era hipervinculativa ou evitativa, ou se era um apego misto. E observe o quanto isso impacta a forma que a gente percebe essas relações. Porque se eu sou a hipervinculativa e o outro é o evitativo, a tendência é que eu quero mais daquela relação, né? Então eu tô sempre insegura, eu tô sempre percebendo a relação como um lugar que ainda não é seguro. E nesse sentido eu não posso construir uma relação saudável se eu tô nesse apego ou evitativo ou no hipervinculativo. Porque no evitativo eu não me entrego e no hipervinculativo eu tô sempre insegura, tô sempre com medo de ser abandonada. Então a chave número 1 é que os relacionamentos serão como eu percebo e não como eles realmente são. Né? Então, enquanto eu não encontrar esse centro de consciência no meu próprio corpo, eu vou perceber os relacionamentos como um lugar ameaçador. Porque a pessoa evitativa, ela também percebe os relacionamentos como uma ameaça. Ela entende que se ela se entregar demais, ela vai sofrer. E é por isso que ela entra na evitação. Mas para o hipervinculativo, o evitativo é só lazer. Mas o evitativo também tem tantos problemas relacionais quanto o hipervinculativo. Todos precisam de terapia, gente. O evitativo parece mais descolado porque ele parece não se importar. Mas na verdade ele precisa de tanta terapia quanto o hipervinculativo. E isso afeta a forma que a gente vai perceber os relacionamentos. A chave 2 é que e aí tem a ver com o que eu estava falando, né, nessa primeira chave. A chave 2 é que o estado de lua de mel sem fim só pode se desenvolver num ambiente seguro. Entende? Que não tem como eu ter essa lua de mel sem fim que eu estava falando se você não estiver se sentindo segura dentro da relação. Sempre vai ser uma coisa que vai te deixar com o pé atrás. E principalmente para as mulheres, e principalmente falando sexualmente. A mulher, em geral... Ai, por que a mulher? Ai, gente, porque hormonalmente a mulher precisa de mais segurança para poder se entregar, né? Fisiologicamente, a mulher tem uma vulva, ela tem um órgão interno, né? Independente se ela tá com uma mulher ou com um homem, ela vai ser penetrada em algum momento, talvez, né? Então, algo vai entrar no corpo dela. Ela precisa, sim, de ter mais segurança. E muitas dessas relações que a gente já teve, né? E eu aposto que você que tá me ouvindo agora ao vivo ou gravado, já teve alguma relação que você não se sentiu segura,
né? E se a relação não tá segura, como é que eu vou me entregar? E às vezes a gente fica ali se culpando, né? Tipo, caramba, deve ter alguma coisa que eu possa fazer, e às vezes não tem. Às vezes a única coisa que eu posso fazer é saltar fora dessa relação, né? E cuidar de mim. E aí, como é que a gente desenvolve um ambiente mais seguro, né? Principalmente para quem oscila entre a evitação e a hipervinculação, vai sentir muita angústia, muita ansiedade. Os evitativos, eles tendem a sentir repulsa em algum momento pelos seus parceiros. No Brasil a gente fala ranço, ranço. Às vezes dá um ranço da pessoa, você não quer saber da pessoa, mas é só a pessoa começar a ensaiar e ir embora, você, ai não, pelo amor de Deus, volta aqui. Né? O evitativo é assim. Como que a gente desenvolve um ambiente mais seguro? As práticas tântricas, elas ajudam os casais a empatizarem mais um com o outro, a criar uma intimidade real e construir uma rotina em sintonia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui assim, né, sem citar nomes, sem expor ninguém. Na semana passada eu atendi um casal que estava muito distante, fisicamente e energeticamente, que estavam passando por desafios de falta de sexo e de falta de intimidade, né? Porque a falta de sexo é só uma consequência da falta de intimidade. E o que que a gente fez? Eu vou pegar aqui os meus óleos essenciais como exemplo. O alecrim e a menta piperita. Casal. Estavam totalmente fora de frequência e distantes, né? Um tá vibrando aqui, o outro tá vibrando aqui. Pra gente ter uma lua de mel sem fim, ambos têm que estar vibrando, isso aqui é bioeletricidade. Ambos têm que estar vibrando perto, vibrando na mesma vibe. Mas vamos pro começo, eles estavam aqui. Sem muita bioeletricidade, distantes. E aí o que que eu fiz? Aproximei-os através de brincadeiras, de jogos e de dinâmicas tântricas. A gente fez isso presencial, mas isso também pode ser feito online. Né, ali fazendo a dinâmica com o outro, percebendo mais o outro, visualizando mais o campo do outro, né? Podendo gerar ali uma intimidade através de coisas simples, que eu ensino a trazer essas coisas simples para o dia a dia deles. Lembra da limpeza da casa que eu falei lá no começo? Eu preciso ter uma rotina de manutenção relacional. As relações não se autorregulam sozinhas, ok? Então, depois dos 2 anos, principalmente, eu preciso renovar a paixão. Para quem já ouviu o mito de Tristão e Isolda, eles renovam a paixão através do vinho. Você não precisa beber vinho para renovar a paixão. Você precisa fazer prática tântrica. Então, eles estão aqui, um de frente para o outro, fizeram aqui as suas dinâmicas de intimidade, começaram a rir mais, começaram a se fazer mais carinho, um fazendo carinho no outro, e saíram grudadinhos do meu consultório. Né? Depois de 2 dias eu escrevo perguntando como é que estão, como é que foi, se conseguiram marcar o dia de intimidade, se conseguiram fazer as práticas dentro de casa, e conseguiram, e estão mais envolvidos e conectados não só sexualmente quanto de intimidade. Ou seja, as práticas tântricas podem ajudar a construir esse ambiente seguro, onde eu não me sinto ameaçado pelo outro, onde eu vibro muito pertinho do outro e ambos caminhamos lado a lado. Isso só pode acontecer se ambos estão a fim de fazer. Então, eu posso fazer por mim, né? Eu posso fazer práticas tântricas individuais e depois eu posso fazer práticas tântricas de casais, né? Existem esses 2 mundos, né? Se a pessoa não quer começar com você, não use isso como desculpa. Comece a fazer o seu trabalho sozinho, porque eu sou 50% da relação. Se eu mudar, o outro também vai sentir essa mudança no campo sistêmico. E aí, ou ele vai ficar, ou ele vai partir. Meio ameaçador falar isso, mas não é assim no sentido prático. Mas ou ele vai se aproximar mais de você, ou ele vai estranhar aquela nova frequência. E aí cabe a você escolher também quem você quer do seu lado. Chave 3, vamos para a chave 3? São 7 chaves. A chave 3, gente, é uma parada assim que eu demorei tanto tempo para aprender isso, gente, que me dá até uma vergonha, assim, das coisas que eu já passei. Gente.
Mas a chave 3 é que disponibilidade atrai disponibilidade e vice-versa. Ou seja, pessoas disponíveis ficam com pessoas disponíveis. Sabe aquela frase, os opostos se atraem, que aí várias pessoas fazem como se fossem paródias dessa frase? E depois tem uma paródia que eu gosto muito, vou até escrever aqui, que é, eu também tô com saudade, meu amor, que é os dispostos se atraem. Não são os opostos que se atraem, os dispostos se atraem. Ou seja, quem está disponível para se relacionar se atrai. E quando a gente quer brincar só com quem está indisponível, e eu tô falando isso, gente, não é só de quem tá solteiro, não. E que tá ali dando moral para quem não te dá moral. Tem gente que dentro do relacionamento tá com uma pessoa indisponível, né? Existe muita indisponibilidade dentro dos relacionamentos. Aliás, a maior parte dos relacionamentos que eu conheço são entre duas pessoas indisponíveis. Ou seja, ambos acham que estão se relacionando, mas ambos estão indisponíveis. Me conta aí se você já passou por isso dentro de um relacionamento. De você estar indisponível, de você sentir que o outro está indisponível. Eu fui 7 anos, gente, apaixonada por uma pessoa. 7 anos, mais ou menos. Entre 2010 e 2017. Eu ainda não era terapeuta. 7 anos apaixonada por uma pessoa que morava em Ouro Preto, em outra cidade, né? Eu sou do Rio. E que a gente se viu nesses 7 anos umas 6 vezes, talvez. Uma pessoa que tinha um outro relacionamento e que falava super de vez em quando comigo. E aquelas migalhas, né, super de vez em quando pra mim eram suficiente. Eu escrevi um livro todo de poesia pra ele, né? O meu segundo livro foi todo pra ele. Que loucura, né? Que loucura. Ele alimentava essa minha loucura de alguma forma, obviamente, né? Mas por que eu fiz isso? Porque eu não estava disponível para me relacionar. E aí eu inventei uma relação o mais indisponível que eu consegui, né? Então, a disponibilidade, ela é um espectro, ok? Não é tipo, estou disponível ou estou indisponível. Existe um espectro de disponibilidade. E de disponibilidade em vários níveis. Seja disponibilidade de tempo, disponibilidade de se entregar, disponibilidade de mudar, né? Porque as relações exigem, sim, uma concessão, né? Isso faz parte da lua de mel sem fim. Lembra que essa é uma das chaves da lua de mel sem fim. E eu não estava disponível. Eu tinha medo de me relacionar, né? Eu era evitativa. E aí eu atraí uma pessoa mais evitativa que eu. Que coisa perfeita. Então, quando a gente entende que os relacionamentos são sempre uma dança entre duas pessoas, a gente sai desse lugar de me colocar num lugar de vítima. E eu entro num lugar que é muito mais poderoso que o lugar de vítima. Eu acho que eu já posso tirar de carregar. Que é o lugar da autorresponsabilidade. Eu me autorresponsabilizo pela minha própria vida e pelas minhas próprias escolhas. Esse lugar, gente, é bem mais poderoso que o lugar de vítima. Então, a terceira chave é sobre a indisponibilidade. As leis sistêmicas, como eu falei, dentro da minha metodologia existe uma parte que é sistêmica, né? Sistêmica é que vem ali dos saberes sistêmicos, né? Que foram muito sistematizados por Bert Hellinger, né? Com as constelações familiares. Existem 3 principais leis sistêmicas que são a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do amor. Pessoas indisponíveis estão atraindo pessoas indisponíveis para se manterem pertencentes a quem veio antes. Então, elas estão numa lealdade oculta a alguém que veio antes. Ou elas estão casadas com mamãe, estão casadas com papai, ou elas estão honrando ali o relacionamento dos pais que não deram certo, né? Então, elas estão se mantendo. É muito legal, gente, quando a gente está solteira, e a gente começa a conhecer pessoas novas, muito legal. Essa é a minha perspectiva. Tem gente que acha um saco. Mas eu acho muito legal perceber em que lugar as pessoas estão. E hoje em dia, eu já usei muito aplicativo de relacionamento, né? Eu falo sobre aplicativo de relacionamento, eu já dei curso sobre aplicativo de relacionamento, que é o Rainha do Match. E quando você entende essa lógica, né? Para quem já foi minha aluna, para quem foi minha mentorada, elas volta e meia estão me mandando print, assim, de aplicativo, porque fica tão óbvio, gente, quem tá disponível e quem não tá. Assim, fica muito claro. E fica muito claro a gente também, sabe?
A bio é uma parada que fica muito clara, assim. Enfim, voltando para as nossas chavinhas. Então, escreve aí esse insight e me manda uma chavinha aqui no, no, nos comentários da live se você tá tendo insight. Me manda uma chavinha se tem alguma chave virando aí para você. Os dispostos se atraem. Lembre-se disso, né? Eu vou colocar isso aqui no meu espelho essa semana. Porque quando a gente tá falando de relacionamento, a gente não tá falando só de relacionamento amoroso. Se você tá numa parceria de trabalho que não tá te favorecendo, se você tá vivendo algum tipo de dinâmica relacional que não tá te favorecendo, você tá em algum campo indisponível, né, para ter uma relação que realmente te favoreça. Ai, que delícia! Dá uma respirada. Porque quando eu começo a falar, eu vou em loop. Então, vamos para a chave 4. A chave 4, gente, é muito assim do meu passado, das minhas raízes cariocas, né? Me lembra muito, acho que era não sei se era na Praça 15 que tinha esse grafite, que é muito conhecido, né? Que já virou blusa, virou música, que é gentileza gera gentileza. Essa é a chave 4 da lua de mel sem fim. Por quê, gente? Porque quando eu começo a entrar no julgamento dentro dos meus relacionamentos, vamos voltar aqui para os óleos essenciais. O alecrim emite um julgamento sobre a menta peperita. O que a menta peperita vai fazer, gente? Falar, ai, que legal, que delícia seu julgamento. Deixa eu ficar mais pertinho de você para você me julgar mais. Não, a menta peperita vai se afastar. Então, quanto mais julgamento, menos intimidade. Julgamento é ressonância. Então, se você tá no julgamento, é porque você de alguma forma está se incomodando com algo do outro que ressoa em você. Existe aquele ditado que é: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, todo julgamento é uma ressonância do teu campo com o campo do outro. E quanto mais em julgamento, menos intimidade. Então, se você entra na relação perdendo a curiosidade pelo outro, perdendo esse espaço de diálogo com a verdade do outro, com o universo do outro, e entra em julgamento, você não consegue mais receber o que vem do outro. Você se afasta e o outro também se afasta. Se, pelo contrário, você entra nessa dinâmica, nesse estilo de vida de gentileza gera gentileza, você vai se tornando mais íntimo. E essa gentileza, gente, elas são muito sutis por vezes, sabe? É você, por exemplo, dar um toque no outro, tipo, sobre a louça que ficou na pia, mas você também fazer um elogio para aquela pessoa, né? É a forma que você fala também, né? Isso é muito clichê, mas é verdade, porque 93% da nossa linguagem, ela não é verbal. Então, não importa muito o que está sendo comunicado nesses 7%, que é verbal. Mas como estão os outros 93% do meu corpo? E aí você pode perguntar, ai Carolina, mas como que eu faço isso? Né? Como é que eu comunico verbalmente de uma forma que seja mais legal? Prática tântrica, postura erótica, né? Isso vai me ajudar a comunicar com o outro de um lugar que ele vai receber muito mais afetivamente. Vou dar um exemplo, tá? Até uma coisa ruim eu posso comunicar, uma coisa ruim, entre aspas, eu posso comunicar de um lugar de postura erótica. Por exemplo, eu posso virar pro meu namorado, pro meu marido e falar assim: amor, sabe o que me deixaria muito feliz? Que ia fazer eu me sentir como uma rainha se eu acordasse e a pia tivesse sem louça nenhuma. Eu ia me sentir assim, tipo uma rainha, sabe? Eu ia achar assim, uau, eu tenho um homem muito maravilhoso. E eu já tenho um homem maravilhoso. Mas vamos fazer essa brincadeira hoje? De acordar e a louça tá sem nada. Uma forma de comunicar. Outra forma de comunicar.
É engraçado, gostam quando as frases começam assim? É engraçado que quando sou eu que lavo a louça, quando sou eu que cozinho, a louça tá sempre limpa. Quando é você que tá na cozinha, a louça nunca tá limpa. Sabe essa forma de se comunicar meio passivo-agressiva? Meio tô de saco cheio de você, meio você é um idiota? Percebem tudo isso que tá subentendido nessa comunicação? Quando eu comunico de uma forma leve, a pessoa sente vontade de fazer. Ela fica, caramba, pô, minha mulher vai se sentir uma rainha se eu lavar a louça. Bora tentar. Claro que isso depende muito da outra pessoa, tá, gente? Eu tô falando assim, a parte que você pode fazer, né? Como o outro vai reagir a esse convite depende muito do trabalho interno ali que ele tá fazendo, né? Por isso que é bom a gente escolher bem os nossos pares, né? Pares em todos os sentidos, não só pares românticos, né? Mas pares na vida. Então, as práticas tântricas, elas ajudam a trazer essa equanimidade que vai fazer com que a gente comunique de uma forma mais gentil com o outro. E a gentileza é fundamental para o estado de consciência de lua de mel sem fim. Vocês concordam que não tem como estar num estado de consciência de lua de mel sem fim se eu estou me comunicando com agressividade, né? Seria uma loucura. Então, voltar naquele exemplo do casal que eu atendi semana passada. Lembra que eu dei esse exemplo? Que eles estão em mentoria comigo. Eles vieram assim. Vocês conseguem perceber que a comunicação, quando eles estavam assim, mais desintonizados, com certeza era uma comunicação mais fria do que quando eles saíram juntinhos do meu consultório? Então, vocês conseguem perceber que muitas vezes, e é isso que eu defendo na minha metodologia, tá, gente? Na metodologia Rask, muitas vezes eu prefiro começar trabalhando com a intimidade e depois trabalhar a comunicação do que o oposto. Porque a comunicação é algo que eu trabalho como uma ferramenta cognitiva, uma ferramenta racional. E a intimidade é algo que a gente está no nosso lugar mais mamífero. Mas a minha tendência é que se eu estou numa liberação hormonal mais positiva para mim, se eu estou liberando ocitocina, se eu estou liberando dopamina naquela relação com outra pessoa, a tendência é que eu trate ela melhor. Simplesmente isso. É uma coisa que eu chamo de cara de motel, sabe? Quando você tá. Ai, vou usar um termo horrível, mas quando você tá bem comida. E eu não tô falando só de sexo, sabe? Tô falando daquela relação que você tá bem comida, que você tá top, que você tá apaixonadinho, que você tá curtindo. Tendência é que você fale muito melhor com essa pessoa. E dá pra viver nesse estado, tá? Dá pra viver nesse estado. E é isso que é o meu trabalho. E essa é a chave 4. Então, a gentileza gera gentileza. A chave 5 é aquele que não se conhece, preste atenção que isso é bem poético. Aquele que não se conhece caminha no escuro e em algum momento vai se machucar. Vamos repetir? Aquele que não se conhece caminha no escuro e em algum momento vai se machucar. Sabe quando você acorda no meio da noite e talvez não tenha nenhuma luz próxima e você quer ir no banheiro e você acorda da cama esbarrando em tudo? Não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. É essa sensação de não tem como não se machucar se você não se conhece. Você vai se machucar. E o pior, você, além de se machucar, você vai atrair pessoas que te machucam. E isso é uma coisa que eu tava falando essa semana. Eu não tenho nenhuma saudade de quando eu tinha 20 anos, ou quando eu tinha 20 e poucos anos. Porque eu não me conhecia como eu me conheço hoje. E, gente, eu sou tão feliz, de verdade, assim. Não é que eu não tenha coisas que eu queira conquistar na vida, eu acordo com os meus objetivos, mas eu sou muito feliz, mesmo, assim, tipo, fresquinha, como eu e minha irmã a gente fala, fresquinha, sabe? Eu acordo, tipo, sol, que coisa linda e tal, não sei o quê. E quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era uma pessoa extremamente frustrada, extremamente infeliz, extremamente rebelde, revoltada com a vida, e eu atraía pessoas assim. Então, aquele que não se conhece vai atrair relacionamentos que não são saudáveis para ele. Tem a minha consultoria que se chama
análise afrodisíaca. Desculpa, gente, que eu vivo mudando o nome dessa consultoria, mas hoje ela se chama análise afrodisíaca. E a análise afrodisíaca, ela é sobre entender como eu funciono erótico afetivamente. Porque como é que eu vou para um relacionamento sem entender como eu funciono? Entendem a loucura que é isso? Tipo, eu vou para um relacionamento, mas eu não sei do que eu gosto, não sei de onde eu tô vindo, não sei o que eu preciso desenvolver, não sei qual a minha linguagem do amor principal, não sei qual a minha linguagem sexual principal, não sei que tipo de parceria eu estou atraindo, não sei que tipo de parceria que é melhor para mim, de acordo com o meu mapa astral, com o meu mapa natal e de acordo com a minha história de vida, né? E na análise afrodisíaca é isso que a gente olha, a gente faz esse mapeamento, né, essa análise e gera um relatório sobre isso. E cada vez que eu faço, porque eu faço para mim também, né? Eu refaço a minha análise afrodisíaca sempre aprofundando algum aspecto dela. Inclusive no meu curso Éden Secreto eu faço isso ao vivo, ou seja, eu tenho uma aula que está gravada, mas que eu gravei fazendo a minha própria análise afrodisíaca ao vivo, né? Para ensinar as pessoas a fazerem uma autoanálise afrodisíaca, que não é tão completa quanto a que eu faço em consultório, mas que já dá muitos insights. E eu mesma fazendo ao vivo, uma coisa que eu já sabia, né, sobre mim, toquei ali em pontos que eu não esperava, né? Porque sempre tem alguma camada a mais que eu posso conhecer sobre mim. Sempre tem uma layer a mais que eu posso conhecer sobre mim. Então, o autoconhecimento erótico, ele é um dos 5 pilares da minha metodologia. As pessoas não se conhecem e por isso elas se magoam, por isso elas traem. A gente trai nos relacionamentos porque a gente não se conhece. E quando a gente não se conhece, a gente se auto-engana, a gente engana o outro, a gente não sabe colocar limites, a gente não sabe dizer o que a gente quer dentro de uma relação. Então, uma pessoa tá ali querendo se explorar numa relação mais aberta. Vou dar isso como exemplo mais clichê, né? Mais banal. A pessoa quer uma relação aberta. Mas ela não sabe, ela não consegue pedir, então ela prefere enganar o outro, enganar a si mesma, né? E por aí vai. Então, essa é a chave 5. A gente precisa se autoconhecer. E a gente precisa ter clareza sobre o que a gente precisa naquele momento para poder estar em relacionamento. Então, se eu tava tentando achar um exemplo. Pronto, se eu vou no mercado, eu tenho que ter uma lista de compra, né? Senão eu vou ficar perdida ali. Ainda mais aqueles mercados grandes, né? Tem aqui uns mercados que são super grandes. Se eu não entrar naquele mercado sabendo o que eu preciso, o que eu quero, eu vou ficar perdida e vou acabar levando coisas que não tem nada a ver com o que eu estava realmente precisando. E é isso que acontece nos nossos relacionamentos. Eu não sei o que eu quero. Até assim, você vai dormir hoje com seu namorado. E aí você nem sabe que o que você está precisando, na verdade, é de uma massagem, de uma conchinha, precisando ficar mais quietinha. E às vezes a outra pessoa não tem como te oferecer aquilo, ou ela não sabe que é isso que você quer. E aí vocês vão para um sexo super mais ou menos, quando na verdade o que você queria era ficar de conchinha. Já aconteceu isso com você? De você não perceber as necessidades reais que você tinha naquele momento e acabar fazendo uma coisa que não era exatamente o que você queria? Isso é falta de autoconhecimento erótico. E essa é a chave número 5. Deveria estar lá no começo, tá, gente? Porque quando eu fiz, eu fui fazendo de acordo com o que eu lembrava, mas essa deveria ser a chave número 1. Acho que isso é uma das coisas mais importantes para eu me relacionar com outra pessoa. Tem aquela frase que agora eu não lembro se é de Sócrates, eu acho que é Sócrates. Conhece-te a ti mesmo? É sobre isso. Chave número 6. E aí tem a ver com a chave número 5, por isso que eu coloquei elas aqui do lado. Sem autorrelacionamento não existe relacionamento com mais nada. Ou seja, se a qualidade da minha relação comigo mesma não é boa, esquece. Nenhum relacionamento meu vai ser bom. Se o meu relacionamento comigo não é legal, a minha relação com o meu ambiente não vai ser legal, a minha relação com os eventos que acontecem na minha vida não vai ser legal, a minha relação com as pessoas não vai ser legal, né? Porque isso tudo vai ser um reflexo do primeiro relacionamento, que é meu autorrelacionamento. Teve uma época que eu falava assim, eu sou uma militante da conchinha, né? Caso você não saiba, eu amo conchinha, já fiz música sobre isso, eu sou tipo, Vênus em Câncer, apaixonada por conchinha, né? E descobri isso muito pelo meu autoconhecimento erótico, né?
porque até então eu pagava de descolada. Então, teve uma época que eu dizia que um dia sem conchinha é um dia perdido. Eu dizia isso. Mas depois eu comecei a dizer que a única pessoa que vai dormir de conchinha com você todos os dias da sua vida é você. Então é bom que essa conchinha seja boa. Porque a sua conchinha com você é que vai definir a qualidade da sua conchinha com a vida, né? Então, quanto melhor a sua conchinha é com você, melhor a sua conchinha é com os outros e com a vida também, né? Então, quando eu dizia que um dia sem conchinha era um dia perdido, no caso eu tava falando de conchinha com outra pessoa. Eu ainda estava nesse lugar de eu preciso de uma outra pessoa para suprir esse lugar dentro de mim. E quando eu comecei a enxergar que eu vou ser a única pessoa que vai dormir comigo todos os dias da minha vida, né? Mesmo que eu me case nesse momento, essa pessoa pode ser que viaje, que durma fora, que morra antes de mim, né? Então não existe nenhuma garantia a não ser a garantia de que você vai dormir com você todos os dias da sua vida. E essa é a chave número 6, né? Que você precisa ritualizar e honrar essa relação, que é a relação com você, né? Então, dentro da minha metodologia, a gente tem uma coisa chamada ritual de Vênus, que é um ritual que você faz com você mesmo. É um ritual autoerótico, né? Que você faz com você. E eu também tenho o date consigo mesmo, que é um dia que você se leva para um date. Eu, por exemplo, amo ir pro cinema. Amo ir pro cinema sozinha. Então eu vou pro cinema sozinha, como um date que eu posso fazer comigo. Ou eu escolho um filme que eu queira ver e eu assisto aquele filme pra poder honrar esse relacionamento comigo mesma. E quando a qualidade do meu relacionamento comigo mesma é uma qualidade positiva, é muito mais fácil eu me relacionar com outra pessoa. Então, eu exploro mais essa questão do ritual de Vênus dentro dos meus cursos, tá? Mas, assim, só para você saber por alto, até porque a gente já vai bater aí 1 hora de live, que o ritual de Vênus é um ritual para honrar a relação consigo mesmo e se celebrar. É difícil construir uma relação externa se a relação interna não estiver bem estabelecida. Difícil, eu diria que é impossível. Eu acho que eu seria mais radical nesse ponto. Eu acho que toda relação externa que não tá bem internamente é uma ilusão. Vamos para a chave 7. Me conta aí depois se isso virou uma chave dentro de você. A chave 7, e aí a gente volta para o conceito de lua de mel sem fim. Vamos falar da lua de mel de verdade, né? Quando a gente está em lua de mel com alguém. A lua de mel oficial, não a expressão lua de mel. Quando a gente sai em lua de mel com uma pessoa, essa lua de mel ela é programada, ela é planejada. Se eu vou, sei lá, se eu caso e depois saio numa lua de mel, geralmente eu planejo essa lua de mel, geralmente eu junto dinheiro, geralmente eu reservo um hotel, reservo passagem aérea, se for o caso, né? Então eu programo e é algo que eu anseio, é algo que eu planejo. Então é uma coisa especial. Especial porque eu estou planejando essa coisa. Então, se você quer uma lua de mel sem fim na sua vida amorosa, mas você não tem tempo, não quer se programar, não quer se planejar, como que você vai viver uma lua de mel sem fim? Percebe? O conceito de lua de mel é justamente esse. É o conceito de você ter algo especial na sua vida, de você ter um momento de qualidade com a outra pessoa. Então, é assim, me ajuda a te ajudar, né? Tipo, bora planejar essa lua de mel sem fim para que ela realmente aconteça. Então, dentro dos meus cursos, eu ensino uma coisa chamada Noite Feliz, né? Então, tem três coisas muito importantes na minha metodologia, que é o ritual de Vênus, que é esse ritual autoerótico que eu faço comigo, que eu faço toda sexta-feira, por isso que eu chamei de ritual de Vênus, porque sexta-feira é dia de Vênus, é Friday, que é Freia. Freia é uma das versões de Vênus, né? É a mesma deusa, que também é Afrodite. Mas eu chamei de ritual de Vênus. Tem o ritual do date comigo mesma, né? Tem o ritual da noite feliz, que aí é lua de mel, semanal. Ou seja, um dia semanal para manter a energia da lua de mel, que é para manter aquela paixão que eu falei lá no começo, que acaba depois de 2 anos e que pode ser mantida. E ainda acrescentaria mais uma coisa aqui, que é o date com o outro. Ou seja, porque a lua de mel, né, a noite feliz, ela não é o date. O date é date. Date é sair para jantar, date é jantar em casa, date é
ver um filme, né? É uma preliminar. A noite feliz não, a noite feliz é um momento de intimidade, aí eu ensino, né, dinâmicas tântricas para fazer nesse momento de intimidade com a outra pessoa. Beleza? Vou repetir aqui as 7 chaves para viver em lua de mel sem fim. Então, lá no começo eu expliquei que lua de mel sem fim é um estado de consciência. Então, não significa que as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão dando errado, porque as coisas vão continuar dando errado até o último dia da sua vida. Enquanto você estiver vivo, vão haver problemas, porque a vida também é sobre aprender a resolver problemas. E quando a gente tá jogando videogame é maneirão, né? Tipo, resolvendo os problemas, pegando estrelinha, caindo e não sei o que, não sei o que lá. Mas na vida a gente tá sempre reclamando porque os problemas estão sempre surgindo. Então os problemas vão continuar acontecendo, mas a lua de mel sem fim vai ser um estado de consciência que vai me manter vibrando num determinada coisa, porque a neurociência descobriu que os nossos hormônios são produzidos não a partir do que está acontecendo, mas a partir do que eu estou percebendo com o que está acontecendo. Então, se eu percebo as coisas de uma forma, eu vou liberar hormônios de acordo com aquilo. Então, se eu percebo a minha realidade como uma ameaça, eu vou estar sempre num estado adrenalizado, eu vou estar sempre estressado, como a gente fala. A outra coisa que eu falei é que relacionamento é uma habilidade, que existe uma habilidade relacional em se relacionar consigo, com os outros, com os eventos e com os ambientes. E a gente não entende relacionamento como uma habilidade, a gente acha que é uma coisa que simplesmente acontece. Então, relacionamento é uma habilidade que pode ser desenvolvida. A chave número 1 foi que os relacionamentos serão como eu os percebo e não como eles realmente são. Que aí tem a ver com isso que eu falei da neurociência. Então, as relações, elas são como eu tô percebendo elas, e não como elas realmente são. Já aconteceu também de você ter uma relação que alguém de fora fala, nossa, sua relação é incrível. E você fala, eu tô achando mó ruim. Ou o contrário, alguém de fora fala, cara, tua relação é horrível, mano. Tu tá numa relação super abusiva. E você nem tinha percebido. Então, isso tem a ver com a chave número 1. A chave número 2 é que o estado de lua de mel sem fim só pode se desenvolver num ambiente seguro. Eu não tenho como estar em lua de mel se eu não estou me sentindo segura com a outra pessoa. Para quem gosta, como eu, de assistir o Casamento às Cegas, é bem interessante ver isso. Que no Casamento às Cegas, quando eles saem em lua de mel, né? Quando eles escolhem ficar com uma pessoa, eles vão para uma lua de mel. E nessa lua de mel, às vezes o ambiente tá mega tenso, tá ligado? Tipo, às vezes o ambiente tá tipo elefante branco na sala ou alguma coisa assim, e aí não dá. Aí não dá pra viver lua de mel. Eles estão lá no paraíso, tudo pago, mas eles estão tipo no mó climão porque eles não estão num ambiente seguro. Então as práticas tântricas ajudam os casais a criarem um ambiente de intimidade real e construírem uma rotina em sintonia. Essa é a chave número 2. Chave 3. Disponibilidade atrai disponibilidade e vice-versa. Quanto mais indisponível eu estou, mais eu vou atrair pessoas indisponíveis. Isso dentro de um espectro relacional. Essa indisponibilidade pode se manifestar em sempre me apaixonar por pessoas que moram longe, em sempre me apaixonar por pessoas que estão em outros relacionamentos, em me apaixonar por pessoas que não têm tempo para se relacionar, em me apaixonar por pessoas que estão muito machucadas. Isso significa que eu, em algum lugar dentro de mim, estou indisponível. Estou atraindo outras pessoas indisponíveis. Então, estou em lealdade oculta com alguma coisa ali do meu sistema. A chave número 3 eu poderia resumir como os dispostos se atraem, né? Não os opostos se atraem, os dispostos se atraem. Quem está disponível se relaciona, quem não está, finge que se relaciona, mas não está conseguindo se relacionar nem consigo mesmo. A chave número 4, gente, que é uma chave, como eu falei, que lá no Rio a gente tem esses grafites, né? Que acabaram ficando conhecidos no mundo todo, que a gentileza gera gentileza. Quanto mais julgamento, menos intimidade. Então, quanto mais eu tô num espaço de julgamento com o outro, menos intimidade eu posso ter com essa pessoa. Chave número 5. Aquele que não se conhece caminha no escuro e em algum momento vai se machucar. Então, uma pessoa que, né, não se conhece, ela está caminhando no escuro, ela vai esbarrar em alguma coisa, ela vai em algum momento se machucar. Então, autoconhecimento erótico é muito importante para viver essa lua de mel sem fim.
Aí eu falei da análise afrodisíaca e tudo mais, que é a minha consultoria onde eu faço esse momento de autoconhecimento erótico. A chave número 6 é que sem autorrelacionamento não existe relacionamento com mais nada. Então, se eu não tenho um bom relacionamento comigo, a relação com o outro, com o ambiente e com os eventos também vai ser ruim. Então, desenvolver a relação consigo mesmo é honrar essa relação a partir de rituais que eu faria com o outro, né? Eu sairia para jantar com outra pessoa, eu iria no cinema com outra pessoa, eu prepararia um jantar gostoso para outra pessoa, eu me arrumaria para outra pessoa, né? Então eu posso fazer isso comigo mesma também. E duas das práticas que eu recomendo é o ritual de Vênus, né? Que é um ritual autoerótico, que eu descrevo com mais detalhes nos meus cursos, e o date consigo mesma, né? Que é tirar um dia da semana ali pra fazer alguma coisa só comigo, independente se eu tô numa relação ou não. E a chave número 7, a última chave, é que a lua de mel é programada, planejada e ansiada. Ou seja, para eu sair em lua de mel, eu preciso programar essa lua de mel, né? É um momento especial. E da mesma forma, para eu ter uma lua de mel sem fim dentro de um relacionamento, eu preciso programar essa lua de mel, né? E aí, dentro da minha metodologia, existe a noite feliz, que é um dia da semana que eu programo com aquele parceiro, com aquela parceira, de ter um momento de intimidade. E aí eu ensino, né, as práticas tântricas que dá para fazer nesse momento de intimidade com essa parceria. E aí, essas são as 7 chaves da lua de mel sem fim. Se você realmente quer viver nessa lua de mel sem fim, salve essa live, reveja essa live, envie essa live para um amigo, né? Adiciona um emoji de chave se virou alguma chavinha aí. E pronto, se você quiser se conhecer melhor, como eu falei, eu tenho essa consultoria que é análise afrodisíaca. Eu tenho uma consultoria que, como é que eu chamei, gente? Eu não me lembro como é que eu chamei. Mas é a consultoria onde é o plano do prazer, né? Onde a gente desenha um plano para você partir do ponto A onde você tá para ir para o seu ponto B, né? Para você chegar onde você quer estar, a gente desenha ali quais são as práticas, é uma coisa mais pontual. Eu faço isso dentro da mentoria, mas para quem não tem condição de entrar na mentoria agora, você tem uma consultoria ali pontual, onde eu vou desenhar com você algumas coisas que você pode fazer. A gente vai desenhar seu ritual de Vênus, vai desenhar o seu ritual de noite feliz, se você estiver numa relação. A gente vai estabelecer que referências são mais importantes naquele momento que você está. Então, uma consultoria personalizada para o seu momento. A gente tem a mentoria Puro Êxtase, que é uma mentoria individual. Aí é um acompanhamento de 6 sessões, né, distribuídas em 3 meses. Sessões quinzenais, para a gente poder realmente desenvolver. Aí é um trabalho mais profundo, né? Eu consigo te acompanhar durante algum tempo. Fora os cursos online que estão sendo aí redesenhados para que eu possa entregar a melhor experiência para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Agora eu não sei que dia é, mas vai ser na terça-feira, sempre 1h de Portugal e 9h da manhã no Brasil, tá? Ou a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto, e aí você pode também ouvir essa live depois, porque ela vai ficar salva no meu perfil com o nome 7 chaves para viver uma lua de mel sem fim. Obrigada por quem esteve comigo, obrigada por quem está me ouvindo no gravado. Esse trabalho não existiria sem você para contemplar esse trabalho do outro lado. E até semana que vem.